Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Conta Com Elas. É um prazer receber vocês aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto assim interessante. Dá muito medo. Eu tenho certeza que se você já pensou em trocar de carreira ou pensou, mas e se eu tivesse feito aquilo? Mas será que ainda dá tempo? Será que tem uma idade mínima para fazer isso? E é isso que a gente vai trazer. Hoje nós temos aqui 4 pessoas que estão ou passaram por uma transição de carreira e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo e vai poder agregar para você que está aí escutando a gente. Bom, não tô sozinha, então do meu lado está a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Olá, Adri. Boa noite. Olá, a nossas convidadas também, sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui e um prazer ter vocês nos acompanhando em mais um episódio do Conta Com Elas. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho da transição de carreira, de sair ali do CLT, que às vezes é a nossa zona de conforto, para ir para o empreendedorismo e dar realmente a cara a tapa no mercado e construir um novo negócio. E para isso, a gente tem as convidadas aqui hoje para falar um pouco de como foi a experiência delas. Estamos com a Fernanda e com a Karine. Fernanda, por favor, pode se apresentar? Olá, eu sou Fernanda, eu tenho 43 anos, tenho um filho de 8 anos e vim para mostrar, assim, eu faço questão de falar que dá certo e que não tem idade, porque eu saí de 26 anos de CLT, sendo 16 em grande banco, ganhando um salário muito bom. Oh. E eu saí, assim, cuidando sozinha de um filho, que é 100% por minha conta, com mais de 40 anos, 16 anos nesse conforto, né? Que bancário tem um conforto, ele tem Com certeza. uma comodidade muito grande. Rompi um padrão familiar, que eu não tenho ninguém na minha família que não seja CLT. Uau! Então dá certo. Caramba, e você, Karine? Quem é você? Então, bom, eu sou a Karine e eu tenho 33 anos. Praticamente quase a mesma história aqui da minha amiga, né? Também não tenho ninguém da minha família que seja, assim, empresário, né? Todo mundo é CLT ou concursado. Também. E aí já vem aquele peso maior, né? Porque sempre fala assim, não, você tem que ser concursado, vamos estudar para concurso, concurso. Então já vem isso desde pequenininho, né? E aí... tive 15 anos de sala de aula, eu era professora. Então, Olha só! E aí eu rompi essa barreira de professora e virei aí uma sócia de uma loja de celular, junto com o meu esposo. E aí vocês vão saber mais pra frente, mais coisas, mais detalhes. Perfeito. Que bacana. Eu estou curiosa para saber. Bastante, Nossa. bem curiosa, que tem lados da história que a gente conhece, tem outros que a gente não conhece, então a gente vai descobrir todas juntas aqui. Fernanda, vou começar com você. Conte, o que você fazia antes? Quando que começou a vir um burburinho assim na mente, falando, será que eu vou ficar aqui até eu morrer, até eu aposentar? Tô gostando. E o que te despertou numa nova carreira? Vou falar dos últimos anos, né? 16 anos de banco. Eu nunca... eu vi o banco... Eu sou livre, assim. Sou do mundo. E quando eu fui convidada para trabalhar no banco, eu pensei, gente, isso não é para mim. Não dou conta de ficar sentadinha, fechadinha no escritório, com ar-condicionado ali. E aí eu consegui, na época, uma vaga no Banco HSBC, que o meu emprego era chamava Hunter, que era de caçador de negócios, né? Eu trazia as contas de empresa. Eu falei, opa, esse aí é bom, porque eu não vou ficar presa dentro do escritório. E aí comecei no HSBC, graças a Deus minha carreira foi muito boa, assim, muito sólida, eu tive várias promoções, o HSBC foi comprado pelo Bradesco, só que eu tava fazendo uma coisa que não era meu sonho, eu não sonhei em ser bancária, não. E só que a comodidade, você vende ali sua alma, e você fica vendido. O meu ticket de alimentação era maior que um salário mínimo e muito mais maior, né, assim. Uau! E meu salário era, graças a Deus, Saudades de salário um ticket. muito bom. Ela Mas já hoje pediu eu penso, sabe o que eu ticket, penso? Eu penso assim, ó, o meu último ticket foi de R$ 1.800. Só serviu pra me engordar. Porque pensa por esse lado, que aí fica mais leve a perca desse ticket. Uhum. Eles me chamam de rainha do iFood, só almoçava nos melhores restaurantes de Goiânia, porque eu tinha ticket pra almoçar onde eu quisesse, nos melhores restaurantes. Com esse valor dava pra... Nossa. Pois é, aí foi, tipo, eu fiquei acima do peso, tudo. Então, eu sou muito competitiva, o banco
adorou isso, né, essa parte, porque assim, eu Com bato certeza. meta mesmo, eu vou atrás mesmo, eu faço, gosto de trabalhar, gosto de pessoas e gosto de uma parte do banco, que é a parte de visitar cliente, conversar com pessoas, de atender, aquela parte mais burocrática. Eu tinha um assistente que às vezes atendia essa parte. O meu era de negócio mesmo, que eu sou disso, eu sou de fazer negócio, de conversar com pessoas. Só que aí tem muita injustiça, uma agência sabe que você bate meta, ele cobra de você, fica assim, 60% sem bater as metas, mas a agência precisa, o gestor sabe em quem chegar, em quem apertar. E ele, gente, muita injustiça, muita pressão. E aí teve um ano que eu falei assim, eu sabia que eu não ia aposentar no banco, porque eu sou daquela pessoa que eu quero trabalhar com alguma coisa que agregue valor à vida de alguém. E o Perfeito. banco não agrega. Alguns casos eu tenho empresas que assim triplicaram de tamanho com a minha gestão, consegui fazer muita gente comprar a casa própria. Esse lado é maravilhoso. Eu quero falar que eu estou na mesa certa. Com certeza. Olha, E assim, e quando eu via que essas empresas cresciam, e muito, assim, que sabiam usar o dinheiro, mas são poucas. A maioria é gente que vai lá que pede empréstimo e refinancia. E o desgaste de ver essas empresas falirem é desgastante. É desgastante a gente trabalhar no banco. Então, assim, eu eu estava muito acima do meu peso, insatisfeita com essas cobranças. E, assim, tem uma premiação lá que eu sempre buscava. Esse ano que eu falei, o vai ou racha, é muito alta a premiação. E eu falei, esse ano eu vou ganhar. E na última hora acontece alguma coisa, muda alguma coisa no sistema, colocaram alguns clientes na minha carteira que estavam com PDD, com prejuízo, porque aí baixou o meu resultado e eu saí. Não ia Do top. ganhar do top. Não era nem o top. Eu não tava mais no ranking que ia ganhar. Não tava. Aquilo, gente, me deu uma tristeza proposital, tão né? profunda. É proposital. E, assim, todos os anos tinha acontecido. Mas eu falei assim, esse ano eu vou fazer isso que dá certo. Uhum. E assim, eu saí de lá num dos cargos mais altos que tinha. Porque eu nunca quis ser gerente geral. E eu fazia de tudo. Eu era uma boa funcionária. Só que tem um momento que eu falei, gente, não dá mais. Aí no dia que não deu certo uma negociação lá que eu tava fazendo, que eu vi que foi proposital do departamento e de tudo, eu falei assim, chega, não dou conta. Aí no outro dia eu cheguei lá, eu ligava o computador, a gente olhava as telas, eu não conseguia trabalhar, não conseguia, isso era outubro, não conseguia fazer mais nada. Eu falei, gente, eu não dou conta, não vou ficar aqui não. Não vou ficar. E aí eu pensei, vou pedir conta. Aí eu penso nos boletos. Filho, família. A motivação. Família. Família, boleto. tinha separado de um casamento, tava pagando aluguel. Eu falei, não, vou ficar. Opa, Eu falei assim, mas eu não dou conta, como que eu vou ficar se eu não dou conta, gente? E outra, eu não dou conta de cozinhar galo, de ficar assim, eu vou ficar aqui pra me mandar embora. Gente, trabalhar nunca. pouco, né? Vou Não sou dessa, enrolar não aqui. dou conta. Não é comigo isso, não. Eu trabalho mesmo. E hoje eu trabalho 1000 vezes mais que eu trabalhava no banco, só que eu amo. E assim, aí nesse dia eu falei assim, eu fui lá no meu chefe, falei assim, eu não dou conta. Aí no outro dia, a negociação deu certa, porque ela não entrava mais na pontuação que eu campanha. precisava. Falei, não. Aí ele falou assim, sai de férias, 20 dias de férias. Aí saí de férias e voltei, liguei o computador e nada. Não fluía, não dava conta de trabalhar. E eu falei, eu vou pedir demissão. Vou pedir. E eu não podia falar pra ninguém que eu ia pedir demissão, gente, que todas as pessoas que eu falava meu salário, que eu tá falava doida? minha condição. Tá doido. O povo falava que você tá louca. Tem gente Você que trabalha de louca pelo seu terninho, no trabalho. ar-condicionado. Você pensa quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Falei. Uhum. E eu peguei e falei assim. Pelo dinheiro tem pelo um dinheiro. monte. E pela responsabilidade. Nem dá. Assim, E a muita vida? gente, as pessoas que falavam, a gente nem dá conta daquilo ali. Assim, a pressão é muito grande. Nossa. Aí eu falei assim, eu vou pedir conta e vou pedir conta calada. Deixa eu me organizar aqui. Tava devendo, gente, vocês não têm noção do que tava devendo, não. Falei, como é que eu vou sair? Eu falei, eu vou sair, eu dou um jeito, porque eu sou boa de trabalho. Se precisar de eu... Assim, lógico que não ia acontecer, mas se precisar de eu vender água no sinaleiro, eu vou ganhar e vou viver com isso. Porque eu trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu tenho tantos amigos empresários, eu tenho certeza que para onde eu for que eu pedir, alguém vai me ajudar. Perfeito. E assim foi. Deus foi tão maravilhoso que um banco, o C6 Bank, eu vou falar, o C6 Bank me chamou, pedi as férias, voltei no final de novembro, em dezembro o C6 Bank me ligou e me fez uma proposta. Eu já tinha feito entrevista em outros bancos, aí o C6 me chamou. Me deu um salário maior que o salário que eu tinha, benefícios maiores, para me trabalhar em casa. Falei, uai, achei, agora, vou. Vou, porque eu tô querendo pedir demissão. Acho uma pessoa que me dá uma condição de uma coisa que eu sei trabalhar, achei, né? Tá Ambiente agora. melhor.
Aí fui, achando assim que tava tudo certo. Lendo engano. Porque aí eu pedi demissão, ninguém acreditou que eu ia pedir demissão. Eu não fiquei falando lá na agência, não. Só minha assistente sabia. Eu falei, vou lá agora. E fui. Ninguém acreditou. Eu tinha falado com um advogado meu também antes, falou assim, se eu sair, se eu pedir demissão, se eu entrar com... o banco tá descumprindo tudo, todos os nossos acordos. Rescisão indireta. Rescisão indireta. Eu falei, se eu entrar com rescisão indireta, que aí eles são obrigados a me mandar embora, sem eu ter que pedir e perder todos os meus direitos. Aí ele falou assim, Fernanda, você faz isso, você vai ser obrigada a ficar aí até o processo fluir. Sim. E eles podem te enrolar. Eu falei, sangue de Deus tem poder. Não fico. Perco tudo, mas eu não fico. Aí fui lá e pedi demissão, assinei. Aí na hora que eu saí, gente, eles não tem... Eu fui tremendo. Sim, tive que ir no banheiro, trocar as fraldas. Pura emoção. E assim, fui tremendo, louca, assim, uma sensação que, assim, eu não consigo descrever o que eu senti naquele dia. Porque é muita coisa, gente. Eu trabalhava na maior agência do Bradesco de Goiânia, embaixo do prédio da diretoria. Assim, é muito status que muita gente realmente gostaria de ter. Sim. Aí fui pedir demissão, saí. Gente, na hora que eu saí de lá, eu saí assim, eu não senti o chão. Leve. Meu ombro leve. Falei, gente, não tem mais jeito. Eu pedi demissão, eu assinei uma carta. Tô Bora. livre, bora. Sem saber o que eu ia fazer, né? Que eu não sabia. Mas a proposta do C6 Bank tava lá. A proposta Ia pra lá. A proposta do C6 Bank, isso mesmo. Aí fui pro C6 Bank, tá. Aí no Bradesco, eu tinha pressão de meta, muita cobrança, muito tudo. E lá a proposta era outra. Falou assim que ia cobrar de quem não tinha resultado, quem tinha resultado tava... Foi vendido um banco dos sonhos. Não demorou pouco tempo eu descobri. Banco é banco. É tudo A pressão igual. é a de mesma. Quando eles precisam de um resultado, eles não vão atrás de quem não entrega, eles vão atrás de quem entrega mesmo. Você compensar. Só que eu vendia... O Bradesco entregava. O C6 não entregava, que eu vendia. Gente, aí eu falei, eu tô morta. Meus clientes vieram tudo atrás de mim, porque quando você é uma pessoa... Foi Credibilidade, né? reconhecida, eu trouxe os clientes junto comigo. Aí comecei a sentir vergonha dos meus clientes. Falei, gente, eu vou morrer. O que eu vou fazer? A pessoa me pede um empréstimo, que eu estava acostumada a emprestar 1 milhão, 2 milhões para aquela empresa. Aí eu passava a proposta, de acordo que eu tinha propostas aprovadas no Bradesco. Eu falei, não, vem cá que eu te empresto com taxa, vou fazer a condição e tal. Passava a proposta, 2 milhões. Aprovava 20 mil. Meu Deus. Eu falava na reunião, eu falei, gente, eu não vou apresentar, eu tenho vergonha. Que é uma empresa que tem capacidade de pegar 2 milhões e eu tenho a proposta Vai aprovada. pegar 20 mil. 20 mil, eu não comprei nem o café da manhã do funcionário troco. dela. Não... É. Aí eu fui passando tanta vergonha, gente, tanta vergonha. As maquininhas que eu vendia, eu falei, que eu sou assim, eu gosto de tirando da frente, sabe? Por exemplo, minha meta de maquininha é tanto. Aí eu ia lá e batia as metas de maquininha de 3 meses seguidos, vendia tudo. A maquininha funcionava? Não funcionava. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. Aí cliente me ligando de madrugada, distribuidora, eu falei, a maquininha não passa, eu tô com uma fila de gente bêbado aqui que tem que passar pra ir embora. Gente. Aí vendi no terminal de ônibus, o cara tem lanchonete em todos os terminais de ônibus de Goiânia, vendi as maquininhas nos terminal, tudo, falei, agora pronto, bati minha meta, vendi um monte. A maquininha funcionava. As pessoas perdendo o ônibus, porque tinha que passar lá, comprar o lanche rapidão, pagar e o trem passava? Não passava. E aí você ficou mais quanto tempo Eu aguentando vendi isso? 20 máquinas, cancelou as 20, em pouco tempo depois. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso não, porque eu vou ficar vendendo um negócio que não E é funciona, eu vou você, morrer. né? Aí eu falei, esse banco, tipo assim, me tirou de outro banco. Eles não sabiam que eu queria pedir demissão. Aham. Me tirou de outro banco, com proposta que não estão sendo cumpridas, e eu fiquei lá 1 ano e meio. Porque, de certa forma... Era muito legal. Eu gosto de trabalhar em casa, assim. Trabalhava em casa, fazia minha rota de visita, que eram muitas visitas, mas eu voltava para casa. Uhum. Não precisava mais de trabalhar bancária, assim, engessada. Nosso uniforme era camiseta. Muito mais leve. Os clientes gostaram mais. Mas aí, depois que a gente viu que não funciona, eu fiquei 1 ano e meio, mudou a gestão lá, um gestor... O grande start veio quando eu comecei a fazer aula de vôlei. Eu falei, gente, eu vou ficar louca. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu vou fazer aula de vôlei. Eu comecei a Legal. fazer aula de vôlei. Lá eu encontrei... Eu tinha que sair de um casamento, já tinha 3 anos, né? O vôlei salvou minha vida, gente. Salvou. Tinha que estar a bola mesmo aqui. Eu saí de um casamento falando que nunca mais na minha vida eu ia casar, que eu ia ser só eu e meu filho, só. Eu tava dando super certo, já tava muito bem me encontrado, assim. Aí encontrei uma pessoa lá, comecei a namorar com o professor de vôlei. O professor. Aí, e assim, ali Olha. casou. E aí eu Reviravolta, comecei a dedicar esse vôlei, gente, como
tudo. Se eu vou aprender a jogar vôlei, vou aprender e vou participar de torneio, porque eu sou competitiva, falta isso pra mim, sabe? Se eu não estiver competindo com alguma coisa, não Gente, sou tem eu. que ver ela em quadra. Brincando, ela leva a sério e ela quer ganhar e ela fica brava. Se ela perder, ela fica brava. Eu sou desse jeito. Eu vou de tudo, eu entro pra ganhar mesmo. Boa. Aí, um gestor meu na reunião. Gente, era terrível. Eu tava em casa, às vezes, assim, fazendo serviço. Minha casa tava muito quente na época, o ar-condicionado nem tava conseguindo. E aí, assim, tinha que o gestor ligava. Se você não abrisse a câmera, ele não falava com você. Então, o tempo inteiro você tinha que estar pronta pra falar Isso com ele. foi sabe? depois da pandemia? Quando foi esse ano? Não, tem 1 ano e pouco. Foi depois da pandemia. Então É tem pouco recente. tempo a sua É porque o transição. banco tem pouco tempo, tem 1 ano. Eu saí do banco do C6 em maio de 2024. Tem 1 ano. Caraca. E aí você saiu gostando do vôlei? Alguém te fez uma proposta? Assim? Não teve nenhuma proposta. Aí esse gestor, ele entrou e falou assim, se você se dedicasse ao vôlei... Aí eu me dedicava ao banco ao máximo, só que não fluía, não acontecia. O banco não era compatível com os meus clientes. Eu até Sim. falei, gente, por que vocês trouxeram uma gerente sênior com Uhum. uma carteira sênior para um banco que não consegue atender? Não Passando tem- vergonha, pra né? que- eu tô passando vergonha. Sim. E aí, assim, eu desmotivei muito de trabalhar, porque eu não gosto de passar vergonha. Se eu vender, eu quero entregar o que eu vendi. E eu falei assim, mas eu também não vou pedir demissão e Deus vai me ajudar, que eles vão me mandar embora. Uhum. Aí eu parei de prospectar e eu não menti. Eu falei, eu Vou não, desacelerar. eu vou desacelerar. Uhum. Eu não vou trazer mais clientes. Eu consegui uma carteira de 100 e poucos clientes, que é muito no período de 1 ano que eu fiquei lá. Então, eu falei, a carteira minha tá de um tamanho bom, eu vou trabalhar reativa. Eu não tô mais proativa, trazendo mais negócio. Eu tô trabalhando, não deixo meus clientes na mão, mas também não tô com aquele gás todo, não. Sim. E aí, meu gerente falou assim, se você se dedicasse ao vôlei, tanto Ao banco. ao banco, tanto que você se dedica ao vôlei, seus resultados seriam melhores. E outra coisa, você conseguiu uma proeza que ninguém conseguiu. Todo mundo que entrou aqui no banco engordou muito. Você foi a única que emagreceu. Eu falei, glórias a Deus, glorificar de pé, né? Chocada. Assim, gente, esse cara, desliguei essa ligação. Eu falei, esse cara, ele não me segue nas minhas redes sociais, ele não faz nada. Alguém contou isso pra ele. E assim, dedicar ao banco que me mata e dedicar ao vôlei que me salva, eu vou dedicar ao vôlei. Eu vou sair e seja lá o que Arrasou. Deus quiser. Trabalho de Uber, trabalho do que parecer. E aí, eu deixei claro pra ele isso. A gente já tinha tido algumas conversas que ele tinha pretensão de um possível desligamento. E aí, eu continuei trabalhando. Enfim, saí em maio. E aí, eu não tinha muito o que fazer. Aí, nesse período, depois dessa conversa, eu comecei a idealizar. Aí, o Wellington trabalhava com açaí, numa distribuidora de açaí. E ele falou pra mim uns Quem dias... é o Wellington? O Wellington é É o meu O esposo. esposo dela, professor. Professor. Eu chamei ele, agora que eu tô chamando ele de Wellington, eu chamei ele de professor. Ela chamava ele de professor também na quadra. Aí ele falou assim, Fernanda, você quer sair? Tem uns bancos, tipo assim, por conta própria, vamos montar um banco pra você. Eu falei, Senhor da glória, nunca Quer nem ver. fala uma coisa dessa. Ele falou assim, então vamos montar uma distribuidora de polpa e de açaí, que é o que eu trabalho, eu tenho quem vai me fornecer. A gente não precisa de ter grandes estoques, não precisa de ter a loja por enquanto. Você é boa com comunicação, você monta o Instagram e eu tenho o produto, pronto, estamos com a faca e queijo. Eu falei, opa, tá aí, vamos. Uau. Sabe aquela frase que fala assim, que você coloca o pé e Deus põe o chão? Você tem que pôr o pé. Se não pôr o pé, não tem o chão. Eu falo isso, eu arrepio, que é tão verdade. Demais. E eu saí pra isso, né, pra montar a distribuidora. E logo, gente, eu tava visitando um cliente meu. Logo eu vi uma arena de vôlei com a placa de venda. Assim. Falei, gente, essa arena aí. Nós tínhamos uma arena já, o Wellington tinha uma arena de uma quadra que ele só usava pra dar treino. Uma quadra. É o hobby dele que dava dinheiro. Eu gosto disso, ganhar dinheiro com hobby. Ei. Eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, Wellington, vamos ver essa quadra. Ele falou, não, Fernanda, é muito grande. 4, esse aluguel deve ser caríssimo, não sei o quê, não sei o quê. E foi, eu falei assim, mas não perguntou. E a gente foi. Pra essa quadra, meu coração foi um tum-tum-tum danado. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, pus o pé, Deus pôs o chão. O cara, eu falei assim, se ele pedir muitos, tipo assim, bens, imóveis, alguma coisa pra colocar em contrato de imobiliário, é muito chato isso. E eu tô vindo de uma separação que eu não peguei nada, que eu preferi ter paz do que ter dinheiro, larguei tudo pra lá. E acabei de uma construção, de uma casa que eu fiz uma construção no lote do lado da minha mãe.
Eu falei, se ele. Aí eu sou sincera, eu já cheguei e falei assim, ó, moço, deixa eu te falar, eu tenho interesse em lugar, eu tenho experiência comercial total e financeira. Meu marido tem experiência no ramo de vôlei. Ele é muito experiente, ele é atleta há 35 anos, já jogou até fora do país, então acho assim, nós estamos juntos de novo nessa. Você quer me alugar? Você tem minha palavra. Eu fui bancária a vida inteira, bancária não tem nome sujo, é correto. Sim. Você quer me alugar é desse jeito, é só o papel assinado. Eu não tenho nada para pôr de garantia e assim, eu não quero criar expectativa, você já me fala sim ou não. Não quero criar expectativa em cima de uma coisa que não vai ser. Vamos ser bem direto que eu sou rápida, sou de Capricórnio. Tudo sentido Faz agora. todo sentido. Já entendi muito bem. Aí ele Deixa falou eu assim, entender gostei de você. Gostei. Aí ele, foi isso, gente, assinei o contrato, Ele aceitou? aceitou na Eu acho que ele ficou com medo, né? Na hora ele aceitou, ele gostou demais da ideia, falou, acho que é isso mesmo, porque ele tinha uma proposta de alugar lá para uma pessoa só do vôlei. Ele falou, uma pessoa só do vôlei não tem experiência Ué, do de administrativo, de gestão. Uhum. Aí nós dois juntos, e assim, tipo, consultou, lógico que ele fez as consultas lá do meu nome, consultou o dele, fez a parte burocrática, mas assim, é porque eu não dou conta de ficar assim, vou ver esse dado. Não vou ver, não. Fala agora, tem chance, não tem chance, vamos resolver. Gente, que demais. E aí, assim, nós pegamos essa arena lá, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, não tinha ninguém, não tinha movimento. A arena parada, eu falei, o que nós vamos, e agora? Pronto, nós começamos a resolver que lá, o faturamento nosso já tá 4 vezes maior do que quando nós pegamos. Au. E hoje em agosto agora fez um ano. Um ano! Um ano. E eu falei assim, Wellington, agora nesse um ano a gente aprendeu sobre o negócio, eu tive que me redescobrir, me reinventar, não é fácil. Porque assim, eu tinha mania de acordar às 5 horas da manhã, fazer minhas orações, minhas meditações, não sei o que, eu comecei a trabalhar 9 horas, mas eu gostava de me organizar psicologicamente. Lá não tem que dia que eu saio da arena meia-noite. Aí Uau. meu trabalho agora mudou de horário. E aí eu queria acordar cedo, não dei conta da rotina nova. Eu ia dormir até 9, 10 horas. Meu pai e minha mãe falavam que eu tava, tipo assim, agora eu só vivo Vida mansa. dormindo, não tá conseguindo. Aí eu falei, gente, ou eu penso no que meu pai tá fazendo. Demorou pra eu me reprogramar. Esse ano, eu considero que ele foi um ano assim, de eu me reprogramar, de eu me reconstruir, de eu voltar pra mim, pra essa Sim. nova área. Mas, gente, deu tão certo, eu tô tão feliz. Olha, Fernanda, que história. Que Ah, história de superação. Eu esqueci de falar a cereja do bolo, assim, que, Uhum. tipo, a cereja do bolo, que eu vi que deu certo. Teve um dia que eu tava jogando na chuva, e muita chuva caindo e a gente jogando vôlei, né? Meu Deus. Aí meu filho brincando lá perto de mim. Aí essa parte também eu tenho meu filho comigo o tempo todo. Ele entra naquela quadra ali, trabalha comigo, tem a responsabilidade dele. O dia que ele quer dinheiro, ele trabalha mais. Boa. Aí ele falou assim, mãe, você trabalhava tanto, né? Olha a vida que você tem hoje. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu emocionei tanto com essa conversa dele. Eu falei assim, filho, eu tô trabalhando, eu continuo trabalhando tanto. Aí ele falou assim, mas não parece trabalho. Aí eu falei, gente, é isso. Então, assim, quem quer empreender, você tem que achar uma coisa que você trabalhe muito, mas que não pareça trabalho. Ai, eu arrepiei. Eu repito toda vez que eu falo isso. Meu Deus, eu estou impressionada. É Nossa, muito isso. obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que todo mundo que vai escutar vai falar, meu Deus, exatamente esse meu medo. Não precisa ser bancária, mas assim, qual é o momento? E quando você falou, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão e as coisas funcionam. Ai, seu olhinho. Não, eu fico emocionada, porque assim, eu sei do que eu passei, gente. Não tem facilidade, não. E Mas não vai tem, ter. não vai ter. Aprender. A Karine deve ter sido uma vida também levinha. Uhum. É. Foi de Como boa, foi, Karine? Como que Karine? foi? Conta pra gente. Tá, então vamos lá, assim. Nossa, eu tô sem... Ai, é tão estranho você ouvir de outra pessoa que... De toda essa mudança, porque quando eu passei pelo meu, eu achava que o sofrimento era... Só você. Só eu sofria, só eu sentia, né? Então, enfim. Assim, só de antemão um pouquinho do contexto. Sim. Os meus pais, tanto meu pai e minha mãe, os dois são surdos. Então, meu pai e minha mãe, eles são surdos. Então, eles tiveram meningite quando criança. Aí, muita gente pergunta, por que vocês... Eu tenho um irmão. Por que você e seu irmão não são? Porque a meningite, ela não é genético, né? Então, assim... Né? Então, assim, já tem esse contexto em si. Então, a minha família, a minha tia, né, em si, ela é pedagoga, ela é concursada. E minha família, uma grande parte da minha família vem de professores. Uhum. Então,
já vou abastecer essa informação aqui. Por isso que ela E, seguiu com o enfim, professor também. é, Olha só. a minha formação é em biologia, tá? Então, eu sou bióloga, pedagoga também e especialista em diversidade e gênero. Enfim, então, Arrasou. essa é a minha área de atuação. Aí, o que que acontece? Então, foi 15 anos durante essa área. Então, foi minha zona de conforto durante muito tempo. Mas só um minuto, você tem 33. Sim, 15 anos? Eu Ah, comecei tá. a dar aula com 17. Ah, Só que, tá. sim, eu comecei a aula cursinho com 17, aula em escolas com 17. Só que era muito tranquilo naquela época, né? Sim, sim, A sim, gente sim. poder ministrar as aulas, né? Sim. Enfim, né? Vamos lá. Bom, aí, momento, assim, dos surtos, né? Vamos dizer assim. A área da educação é uma área, para quem vai assistir e tudo mais, sabe que é uma área muito difícil de se trabalhar. É uma área desafiadora. E a área que eu atuava, que eu trabalhava, as séries que eu trabalhava, era do 6º ano até o ensino médio e Nossa. cursinho. E eu estava trabalhando atualmente em 3 escolas particulares. Só adolescente, hein? Manhã, tarde e Isso. noite? Não, de manhã e à tarde, em 3 escolas. Ah. E aí, não, mas o professor trabalha pouco. Não, gente, o professor ele trabalha muito, porque a gente leva o serviço para casa. Então, tem o planejamento, o serviço em casa, tem tudo isso. E escola particular, ele exige muito do professor. Porque você tem que mostrar serviço, você tem que fazer uma aula diferenciada. E tá tudo bem, porque é uma empresa. E eu entendo isso, porque agora, do outro lado, a gente entende também isso Sim. e tá tudo bem. Só que é uma área muito. Nossa, gente, desgasta muito Eu a tenho uma gente. professora dentro de casa, eu sei bem o que é isso. É um desgaste emocional, é um desgaste físico. É muito, muito. Enfim. Nos últimos anos foram muito mais complicados para mim. Eu vou até comentar uma coisa aqui, porque agora eu abro com tranquilidade, porque eu estou fazendo terapia. Vou focar na câmera, terapia, agora eu faço Sim. terapia. Eu descobri, no meio disso tudo, que eu fui abusada por uma pessoa. Esse aí eu não vou comentar. E isso foi um gatilho pra mim, porque eu não soube lidar com isso. E aí isso virou uma bolha na minha cabeça. E disso me gerou mais ansiedade do que eu já tava, porque eu já tava com 3 escolas, mais os problemas familiares. E eu sempre ouvi da minha avó que eu tinha que trabalhar e que eu não podia depender de homem. Então eu sempre ouvi isso, foi enraizado isso na minha cabeça. E que eu tinha que passar num concurso público e que eu tinha que ter minha estabilidade financeira, então eu sempre ouvi isso na minha vida inteira. Então, aquele ali ficou enraizado. E aí, pensa, eu ouvi isso tudo, eu descobri, não, na verdade, eu não descobri, né? Eu já sabia, né? Que eu tinha sofrido esse abuso. Aí, pensa, eu não confiava em homem. E eu casei. Meu marido é maravilhoso, tá, gente? Focar na câmera, meu marido é maravilhoso. Tá? Ele é maravilhoso. E ele sabe de tudo isso, graças a Deus, ele super me apoia. E aí já foi gerando aquela bagunça na minha cabeça. E aí, o ano passado, eu descobri que a minha mãe tava com câncer no colo do útero. Que aí complicou mais tudo. Eu tava em 3 escolas, minha mãe com câncer no colo do útero. Gente. Os meus pais, eu sempre tive que dar um suporte pra eles, porque eles são surdos. Comunicação. A comunicação, tudo. Eles não são bobos, porque a gente pensa que o surdo, ele é bobo. Gente, surdo não é bobo. Meu pai e minha mãe sabem fazer de tudo, tá? Eles sabem fazer, meu pai é aposentado, ele sabe fazer tudo sozinho, mas eu dou o suporte pra ele. E um erro maior é meu, porque eu mimo eles achando que eles precisam dessa super proteção. E isso eu trato em terapia ainda. Uhum. Essa super proteção que a gente cria Uhum. neles. E foi indo. E aí eu surtei. Em 3 escolas, com câncer, o tratamento. Ela já tá curada, graças a Deus. E foi indo. E aí, meu esposo virou e falou assim pra mim: pelo amor de Deus, ele tem uma loja de celular há mais de 8 anos. Ele, por favor, por que você tá fazendo na sala de aula? Por que você não sai da sala de aula e vem trabalhar comigo? Você é comunicativa, você tem disciplina, você é boa com finanças, né? Ele solta mais, eu prendo né? E a gente precisa mais disso. Sai da sala de aula e vem trabalhar comigo. Vamos crescer junto. E eu, não, porque
na minha cabeça, o quê? Né? Vou depender de Eu vou homem. depender de homem, ele quer me controlar. Uhum. Não. Mas aí chegou um momento que eu não dava conta mais. Uhum. E aí eu saí. Eu saí o ano passado, em agosto. E eu saí. Quando eu saí, não foi libertador, igual a Fernanda. Mesmo. Por um tempo foi. Eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão profunda. Eu tentei suicídio. Foi assim, devastador. Isso muita gente nem sabia. O meu marido que passou essa fase comigo. A gente brigava muito. Foi assim, foi um caos. É porque todo mundo acha que as coisas acontecem e é lindo, e é maravilhoso. sorte. É sorte, é papum. É só. A gente não tava dando certo mais, porque eu tava depressiva. E ele tava tentando, ele foi muito parceiro, porque ele tava tentando entender. Então, assim, eu comecei a tomar medicação, um ansiolítico, e aquelas coisas. Então, foi indo. Até que, isso em agosto, eu fui, comecei a melhorar em dezembro. Olha, em dezembro do ano passado. Ano passado. Em dezembro do ano passado, pra você ver, olha a Sim. distância. Em dezembro do ano passado, minha mãe já 4 meses. curada, já, graças a Deus, 4 meses. E aí virou a chavinha. Por que virou a chavinha? Porque eu entendi que eu e ele juntos, se eu utilizar o que eu tenho, que é tudo o que eu fazia, tudo que eu me dedicava, que era a comunicação, o foco, a inteligência, tudo isso, Sim. o que eu fazia na sala de aula, porque pra mim eu só sabia dar aula. Eu fui traçada por esse saber dar aula. Porque a gente tem isso, né? Não, você estudou pra isso, então você sabe fazer isso. E pronto. Não vou, eu vou depender de homem. E eu pensava também, e se a gente não dar certo, e ele terminar e me largar? E aí, eu vou ver de Fazer o quê? quê? Fazer o quê da vida? Qual vai ser minha renda? Qual que vai ser minha renda? Eu pensava nisso também. Sim. Assim, e se eu engravido e... tudo isso eu pensei. Tudo isso eu pensei. E foi virando uma bola de neve. Mas enfim. A grande chavinha foi com muita terapia, tá? Sim. Porque eu acho que isso é muito Eu também válido. fiz terapia. Isso é muito válido. A gente deixa Como as é? coisas. A gente deixa as coisas virar uma bola de neve, a gente não procura ajuda. Mas a partir do momento que a gente fala assim, eu preciso de ajuda, as coisas fluem. Sim. Sabe? As coisas fluem. E hoje O tá primeiro passo é fluindo. a aceitação, né? Exatamente. E a gente fica com medo, porque é tão complicado, porque hoje, se você toma um remédio, procura um psiquiatra pra ele te ajudar. Não, você é taxado como doido. Sim. Gente, pelo amor Até de se Deus. você busca terapia, já é taxado como doido. Mas você não tá Exatamente. conseguindo segurar suas emoções? Você Nossa, fraca, né? Você não consegue se controlar. Estabilizar. Não, porque fulana consegue. Aham. Exato. Porque ciclana... Gente, pelo amor de Deus, você é um ser humano. Exato. E tá tudo Normalizem bem. terapia, gente. E tá tudo bem. Sabe? Você é um ser humano. Nossa, nossa, que maravilha. Que ótimo. Ó, tô medicado, gente. Muito bom. Serena. E, gente, paz. Uma paz. Nem tô brigando mais no casamento. Não, nem tô brigando mais. Enfim, e a virada de chave foi essa. E agora, depois disso, aí eu me vi na necessidade de começar a estudar mais em relação à nossa área, que é loja de celular, né? Uhum. Então, comecei a ver necessidade. Por quê? Porque dentro da sala de aula, eu sempre incentivava os meus alunos a estudar, a Sim. buscar. E aí eu vi essa necessidade, então eu estou fazendo isso. Então agora eu vou em palestras de empreendedorismo feminino, que tá em alta. E eu acho isso bacana porque mulher, quando junta com outra mulher, ninguém segura. Sim. Isso aqui, ó, esse movimento que a gente tá fazendo aqui, ó, ninguém segura esse movimento. Sabe? Ninguém segura, porque é isso que faltava. O que faltava era isso aqui. É uma mulher se juntar com a outra pra mostrar tanto que a gente é poderosa, tanto que a gente... Se a gente unir, a gente vai muito mais Com longe. certeza. Sim. Sabe? Porque é tanta intriga que tentam colocar entre a gente. As E picuinhas. o pior é que picuinhas. não vem de homens, vem de outras Total. Sim, mas na maior parte das vezes é assim. E assim, são coisas que a gente não consegue explicar e nem é bom a gente tentar entender também, porque senão a gente entra numa paranoia, fica com um monte de porquês na cabeça, de por que fulano é assim, por que age assim, por que me fez isso, mas diz mais sobre o outro, né? Também.
Mas é sempre assim, a gente trabalha isso na terapia, né? Quando uma pessoa fala de você e te ataca, sempre Diz dela, né? diz dela, não sobre você. Isso, Sim. isso mesmo. E tá tudo bem, gente, ó, Gente, Quando a e o que eu tô mais impressionada é que é muito recente. Então, assim, vocês ainda estão com as borboletas no estômago, sabe? E você Então, sabe o assim, que é o bacana? É que a empresa cresceu. E aí eu consigo ver isso. O meu marido fala assim: olha o tanto que a empresa cresceu. Teve um aumento. A gente começou a usar tráfego pago. A gente começou. Tudo isso, sabe? A empresa fez isso aqui, ó. Alavancou. olha isso. E isso. Faltava outra visão, né? Exatamente, faltava uma outra visão ali. E aí eu podia reconhecer, eu falei assim. E eu achando que eu só sabia dar aula. O erro nosso é esse, achar que a gente só sabe fazer uma coisa. E não. A gente pode. Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas peraí, você tem uma coisa que é mais fácil, e isso eu falo. Olhe suas habilidades. Sim. Veja quais são suas habilidades. Porque também você vê muita gente falando assim: não, você pode ser o que você quiser, é só ir lá e fazer. Não, eu te aconselho. Olhe quais são suas habilidades, sua facilidade. A minha facilidade é comunicação. Eu tenho a facilidade de comunicar muito bem tranquilo. Então eu vou para um lado, que é o quê? Captação de cliente. Pronto. Perfeito. Agora, se a sua habilidade não é comunicação, é com números, então eu vou te. Vamos para um financeiro, para alguma coisa assim. Então, mas existe inúmeros ramos de financeiro. Sim. Não existe só um. Então você não precisa ficar preso só aquilo ali. E eu acho que entra num patamar interessante, quando a gente vai estudando, acho que todo mundo, né? Todo mundo que tá empreendendo, todo mundo tá mudando também de carreira. E aí a gente fala de soft skills. Então, quando a gente fala, hoje o que que o mercado pede, cara, de verdade, independente de graduação. É assim, como você, se a gente for pra pensar, o que que a escola te trouxe na profissão anterior? Te trouxe capacidade de resolver conflitos, te trouxe capacidade de resolver e conversar com pessoas de diferentes idades e de diferentes cargos e conseguir lidar, porque você lidava com aluno, pai e diretores e colegas. Então, isso você consegue muito bem lidar em qualquer outro processo que tem pessoas. A pessoa tem a mania de pensar assim, mas eu vou sair de tantos anos de escola, eu vou começar do zero. Você não tá começando do zero, Nunca. cara. Você tá com uma bagagem incrível, imensa. E eu pensava que Você assim. vai adaptar em outra coisa, né? Eu acho assim que a partir do momento que você. Primeiro vem a decisão. Eu decidi sair do banco, que não servia mais pra mim, não queria mais CLT. E ainda fiquei uns 3 anos trabalhando. Não juntei dinheiro, que tem gente que fica se organizando Sim. financeiro. Não consegui juntar dinheiro, não. Mas eu decidi e continuei trabalhando muito. Depois que você decide, você começa a pensar em que você é bom. Eu sou boa em comunicação, sou boa demais com internet, eu adoro essas coisas de internet. Eu pensei em tantas coisas, gente, que eu poderia fazer. Pensei em muitas coisas e não tô em nenhuma delas. Então, assim, não fica Exatamente, pensando é desse que jeito. é aquele negócio que eu falei, que isso é uma verdade pra mim. Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Você não tá começando do zero. Eu comecei de zero dinheiro, que eu não tinha dinheiro. Adoro. Mas, assim, eu não comecei do zero. Eu tinha uma bagagem. Exato. Eu tinha uma bagagem, eu tinha conhecimento. Tenho muito conhecimento, né? Eu tenho Mas 43 contato. anos. Mas eu falo assim, Fernanda, nesse sentido aí, igual que eu falei, questão de habilidade, eu falo que isso me confortou, sabe? Porque eu estava num nível de ansiedade, assim, tão grande, que eu comecei a me confortar com isso, sabe? Pra me dizer, peraí, eu tenho essas habilidades, talvez, entendeu? Eu falo, nesse ano, Encaixar, né? talvez isso conforte alguns, igual me confortou. Sim. Porque às vezes a gente se sente muito perdido. Muito perdido. Principalmente quem é da área da educação. Porque quem é da área da educação, eu vou te falar, a gente sofre demais. Mas falando de habilidades, trazendo o que você falou, Karine, acho que até uma dica para as pessoas que de fato estão assistindo a gente, talvez seja difícil encontrar. Eu não sei se todo mundo consegue se perceber, nossa, no que eu sou bom. Mas um exercício é literalmente, às vezes você faz isso na caixinha do Instagram, vários grandes nomes fazem isso. Pergunta assim, o que as pessoas falam que eu sou boa? O que as pessoas normalmente falam? Nossa, mas você se comunica tão bem. Ai, você fala tão bem, você se sente tão segura falando. Se você não tem essa certeza, pergunte para as pessoas próximas. O que você acha que eu sou boa? Porque às vezes as pessoas estão assistindo pensando, ai meu Deus, exatamente o que eu preciso. Eu preciso sair do que eu tô. Mas eu vou fazer o quê? E eu não tenho Exatamente. não tô no momento bom de saúde mental, mas também não tô conseguindo lidar com tantos pensamentos. Esse é um bom exercício. Porque às vezes a gente nem tá com essa percepção de ver o que. Quando a gente tá
No voo, No- né? A gente não é boa em nada. Nada, nada. exato. Eu não era boa em nada. Sim. Nossa, eu só tava lá o caos. Ai, menina, Eu eu te te entendo. entendo. Eu te entendo muito bem. Ah, mas Entendo. gente, eu nasci só pra dar aula mesmo. Eu não sou mais nada. E ainda tinha uma outra coisa. Eu achava assim, ó. Eu nasci só pra dar aula e eu sempre fui uma boa profissional. Uma coisa também que me frustrou, porque eu sempre fui boa. E eu estava em algumas escolas de nome, né? Só que eu queria mais. E pra você, na área da educação, pra você ter mais, você precisa de indicação. E às vezes não dava certo. Principalmente pra mulher no ensino médio. É muito complicado, sabe? Então, eu me senti frustrada. Isso foi me frustrando, sabe, dentro de mim. E aí, aquilo ali foi me matando por dentro. Fala assim, gente, mas eu tenho qualificação, eu sou boa no que eu faço, eu estou em algumas escolas de nome, Uhum. quero mais, mas me trava. Aí eu fui pensando, será que realmente isso aqui é pra mim? Boa. Talvez você está no lugar errado. Exatamente, e foi o que eu pensei. E era realmente, parece que... É até o que a gente comentou no episódio que a gente fala sobre liderança, né? De às vezes ter um liderado que ele tá no lugar errado, por isso que não tá dando certo. Então você precisa tirar ele dali e colocar onde ele dá certo. Você não Gente, pode Essa achar. parte aí né? mexe Isso comigo, mesmo. que é uma coisa que, que me matou também por dentro, assim, que eu saí do banco. Essa questão, às vezes, por exemplo, eu tava tinha PJ 1, 2, 3. Eu fui promovida para PJ 3 só no nome e no cargo, não foi no papel. E aí, assim, eu batia muito mais metas, eu entregava muito mais resultados. Na hora de promover direitinho, quem que foi promovido? Um homem. Ai, a Que gente tinha falou muito disso. menos qualidade É do complicado. que eu. Exatamente. Falamos. E assim, não complicado. foi só um, não foi só dois, o banco é muito grande, foram vários. Eu lembro de uma amiga minha que entrou, assim, o próprio marido dela tinha boas qualidades também, tudo, mas assim, na hora de ser promovido. Ele aí foi o homem- primeiro. Uhum. Acontece. Muito. Gente, não, e a Thaís, você lida com pessoas também, com processo e departamentos, e você também tem uma história de transição, assim? Tem É uma porque eu aproveitei o gancho de falar de promoção, de departamento, aí eu falei, Sim, tem uma história de transição em andamento. é isso que as Tá pessoas querem fácil? escutar. Não, não tá fácil, não tá fácil. E eu até brinquei essa semana, comentei com a Nath, né? Eu falei, Nath, se alguém falar pra mim que foi sorte, eu não sei nem qual vai ser a minha reação, porque eu ando trabalhando nos 3 períodos. Então, assim, Exato. quando a gente decide que a gente quer empreender, é isso. Sim. É isso. Você tem que realmente colocar o pé, que Deus vai te dar o chão. Às vezes você vai escorregar, às vezes uma coisa vai sair do eixo, mas você não pode desistir de início, de imediato. Fazendo só um adendo, né, sobre isso. Ano passado, eu fiz um curso no IFG. Era um curso sobre empreendedorismo na área de comidas. O que eu tava fazendo lá? Aprendendo, porque eu não tenho zero habilidade para montar uma cozinha com qualquer coisa para poder servir. E fui para lá para pegar mesmo insights, porque é interessante você participar de outras coisas, de outros ramos, para você pegar outras visões e agregar isso dentro do que você tem. E nesse curso, foi um palestrante lá, que hoje ele é o maior fornecedor de palmito do Madeiro, do restaurante Madeiro, que todo mundo conhece. E ele comentou sobre a trajetória dele, e eu achei muito bacana, e eu acredito que vem muito do que a gente está vivendo, e de muito que várias pessoas já viveram. Ele começou, tentou, deu errado. Ele parou? Não, ele continuou. Foi lá, começou de novo. E ele fez isso durante muitos anos, foi mais de uma década, dando errado e ele tentando de novo, até dar certo. Então, às vezes, a gente não pode desistir de início, porque talvez não é a hora. Talvez você tá precisando aprender alguma coisa e amadurecer um pouco mais. Enfim, era para trazer um pouco dessa reflexão de que a gente tem mesmo que tentar, né? Eu não esperava empreender tão rápido, até porque eu trabalhei muitos anos no escritório de contabilidade, muito grande, fiquei muito tempo lá. Nos últimos anos em que eu estive lá, e mais recente, né, há mais ou menos um ano atrás, há mais de um ano, né, atrás, eu descobri que eu estava realmente com burnout. Eu tinha tido sintomas em 2022. Ignorei por uma fase que eu estava passando na época e pensei, é coisa da minha cabeça. Não dá Por tempo quê? de passar Porque mal a gente... agora. Não, É mais ou menos o que a Não, Karen falou. Eu tenho que dar conta de tudo, é coisa da minha cabeça, eu tô cansada, e é isso. E seguir em frente.
segui em frente Torcedeira, e fui empurrando dormir. isso com a barriga. E no decorrer do tempo, hoje eu paro para analisar meu passado e eu vejo que eu tomei muita medicação errada, inclusive. Medicação que eu falo é analgésico, tudo que vocês Caramba, imaginarem. né? Por quê? Porque eu vivia gripada. Eu ia todo mês no hospital. Não tinha um mês que eu falhava sem usar o plano de saúde. Eu vivia no hospital. Eu tomava medicação intravenosa para gripe, para dor na coluna, para uma série de coisas. Eu vivia sentindo dor. E eu não sabia o que me causavam aquelas dores. Por que eu vivia gripada? Até depois de ir para terapia, a santa terapia, e entender que era tudo fruto da ansiedade do meu psicológico que estava todo abalado. E aí, depois de algumas tomadas de decisões da empresa onde eu estava e de N fatores que aconteceram, resultados ruins, equipe que não estava correspondendo com o que a gente esperava e não estava mais legal, e eu comecei a me sentir muito incomodada com aquilo, e todos os feedbacks que eu recebia, na verdade, eram bem negativos. Sua equipe não está produzindo, tá com desempenho baixo, os resultados com o cliente não tá bom. A minha carteira era uma carteira muito complexa, eu atendia muitos CNPJs. Então, isso acabou me frustrando muito e chegou num ponto onde eu nem me reconhecia mais. Então, eu levantava de manhã, aí eu pensava, tá, eu tenho que ir trabalhar. O que mesmo que eu tenho que fazer hoje? Então, isso foi me causando muito mal. Eu sofri muito. Eu sofri muito até eu entender que, de certa forma, a gente tem que, às vezes, sair até do que a gente gosta mesmo de fazer por uma exaustão tão grande. Porque realmente era onde eu me imaginava durante muitos anos ainda, naquele período. E aceitar isso, pra mim, foi muito doloroso. Foi muito complexo. Enfim, saí de lá para uma outra oportunidade. Então, hoje eu ainda sou CLT, né? Estou nesse processo de transição. Foi uma virada de chave, é o que a Fernanda falou, né? A gente sai, às vezes, de um lugar onde a gente tem ali os problemas do dia a dia, vai para outro e descobre outros problemas no dia a dia também. Não são dias tão fáceis, às vezes a gente passa por dias difíceis também. Inclusive, esses últimos dias têm sido bem conturbado, com um grande aumento de demanda, mas que a gente consegue superar eles porque a gente sabe que já está dando um passo para frente, sabe? Para conquistar o que é nosso. Porque além de ajudar as pessoas a ficarem ricas, a gente também tem que pensar em querer ficar rico, né? Uai. E eu não Trabalho falo com só rico. voluntariado. Sim, e eu não falo só rico também do dinheiro em si, mas ser rico daquilo que a gente gosta de fazer, ser rico de ver as pessoas prosperarem junto com a gente. Eu acho que isso é muito mais importante e muito mais gratificante. E ter também qualidade de vida. Que eu acredito que, de certa forma, o empreendedorismo, ele traz isso pra gente. Olha a história maravilhosa da Fernanda. Nossa. Ela trabalha e tem a qualidade de vida dela dentro do trabalho dela. Descalço. E assim, nossa, aí pega um ponto da minha carreira, né? Da minha vida. Porque hoje, atuando como nutricionista, gente, isso é tão importante, assim, é comum quando eu recebo, às vezes, no consultório, né, um excesso de peso e uma ansiedade muito grande, e às vezes já está com uma medicação, que é para sobreviver, literalmente. Sim. Mas aí, muitas vezes, se eu atendo, sei lá, uma técnica de enfermagem que trabalha com plantão e tá há 15 anos no mesmo hospital e trabalha no turno, pega 12 para folgar 36, para ficar com o menino, bababá. E aí, muitas vezes, a carreira me impacta completamente no processo. Eu falo, ok, a gente vai sobreviver até quando? Você precisa entender que não dá para viver assim para a vida. Sim. Então, comece a se planejar e pense ou em pegar um cargo que seria um horário menor, ou se colocar a ponto de saber que isso vai te matar, literalmente, Sim. em algum ponto. E aí, as medicações são essas. Então, assim, os analgésicos, eles estão tampando. Aí você se sente mais forte e consegue tolerar mais. Não é a causa do problema. Lógico que a gente está falando aqui de casos que deram certo, mas também que passaram por um momento de transição e tudo mais. Mas com certeza teve pancada, teve medo. certeza. Medo! Nossa. Que é isso? E eu quero trazer uma pergunta para vocês. O que as pessoas próximas de vocês falaram? Assim, como que foi lidar com, tipo... Você já comentou um pouco, mas assim, como foi talvez mais dentro de casa? Ou quando vocês já estiveram na nova carreira, saiu da escola e agora... Uai, Karina, você mexendo com o celular? Teve alguma história assim? Na minha família, graças a Deus, todo mundo apoiou. Agora, de colegas, Da escola, assim, próximo, que era do dia a dia? do dia a dia. Ah, não. Você precisa é fazer doida. isso. Você é doida. O que você tá fazendo? Não, trabalhar com seu marido, não, isso não dá certo.
Não vai dar certo. Tem que ser separado. Uhum. Eu escutei muito isso. Então, e isso que me fez cair mais. Porque eram pessoas mais próximas, pessoas da mesma área, que em vez de me apoiar, claro, teve muita gente que me apoiou, mas em vez de me apoiar, não, vai dar certo, mas não. Você nasceu para dar aula, você é muito boa. Porque a gente sabe também, e realmente, eu não tiro mérito, não. Realmente, eu amo dar aula. Dar aula, gente, meu olho brilha porque eu gosto. Aquilo ali é maravilhoso. Mas o professor é desvalorizado no Brasil, Aham, em todos os sentidos. sim. Então, assim, ouvi muito, muito, muito. Mas a qualidade de vida que eu tenho hoje, eu não troco. E se O deixar, você meu- trabalha 12 horas, Eu né? trabalho, Não. gente. Gente, É importante as pessoas saberem disso. detalhe, eu acordo 5h30 da manhã pra malhar. O que eu não fazia isso nunca na minha vida, pode bater na minha cara. Eu acordo 5h30 da manhã pra malhar. Por quê? Porque no início do ano, eu fui fazer uns exames e eu descobri que eu estava com um monte de problema, que eu não tinha vitamina, que eu não tinha hormônio, tudo por culpa de quê? De uma decorrência Sim. de Da trabalho, correria, né? da correria, de estresse. E o médico falou: se você persistir e ficar durante mais 3 anos assim, você vai morrer. Uhum. Então, eu tive que fazer reposição hormonal, tomar vitamina, tudo. E hoje, eu e meu esposo, a gente acorda 5h30 da manhã, a gente vai malhar. Detalhe, meu cachorrinho, que é o meu filho, pet, sou mãe de pets. Ó o povo me Te julgando. julgando. Mãe de pet. Ele vai pra loja, ele trabalha também, porque ele tem que comprar a ração dele. Todo mundo vai cá, trabalha, ele fica na loja. Então, ele fica lá na loja, ele trabalha também. Então, em que momento eu teria isso? Eu não teria isso. É. Então, eu não troco. Eu não troco. Ah, não briga com o esposo? A gente se mata às vezes ali, porque a gente fica no mesmo ambiente. Mas são os ônus e os bônus de toda a profissão. Nossa, mesmo, vocês duas trabalham com esposo, né? esposos. Vocês conseguem separar também lá, Fernanda? A gente briga. Eles devem ter presenciado alguma briga já, né? Eles brigam em quadra, jogando junto. Briga, mas é dentro do quadro. Ah. Sai de lá, ele quer me consertar, me fazer. Senhora. Mas Você sabe dá o que é bom no certo. seu? Você pode dar uma cortada sem querer. Na hora não do posso fazer treino, isso, ele eu não joga a posso bola jogar pra na mim, time. ataca. Ele fala assim: mata essa raiva, mata essa raiva. Gente, amei. Como que eu jogo o celular na cara do meu? Mas não posso assim, fazer é isso. engraçado. Ontem mesmo a gente fez um desafio lá. Todo mundo quer jogar com a gente. Todo mundo sabe que a gente dá umas brigadas na quadra. Agora eu tô mais contida. Não tô brigando tanto mais, não, né? Sou empresária. Gente, mas esse negócio aí das pessoas, por exemplo, eu falei que eu rompi um ciclo de CLT, né? Que todo mundo lá em casa também ou é concursado ou é CLT. No início, eu levei assim, alguma coisa pro coração. Por exemplo, um dia eu passei lá na quadra com a pessoa que ele foi até meu pai. E mostrei pra ele: pai, tô querendo pegar essa quadra aqui. Ele falou assim: tá doido? Você não tem. Ele usou uma palavra tarimba ou cacife pra isso, não. Na hora, assim, me deu aquela dorzinha, ainda contei pra ele, falou assim: nossa, mas ele dá logo é no rim, né? Mas isso, gente, é um cuidado. Ele sabia que na CLT meu salário tava lá todos os dias, exato. bonitinho. Era garantido, né? Não é que a pessoa tá contra você, né? Isso aí foi um exemplo dele. Mas assim, teve gente que foi lá no bar, que o bar lá é de areia. Tá todo mundo na areia, então a pessoa que tá jogando na areia não vai importar de sentar num bar de areia. Um bar tipo praia, né? Sim. Já chegou gente lá e falou assim: nossa, se você tivesse um bar decente, e o bar decente vendendo caixas e caixas de cerveja. O que é um bar decente? Bar de calçada bonitinho, em Goiânia inteira tem. Sim. Sim. O meu é diferente, o meu é praia, é isso aqui mesmo. Então, assim, gente, pra derrubar no começo, assim, tem muito. muita. Algumas com curiosidade, algumas com excesso de proteção, com meu pai e minha mãe, é carinho, né? É cuidado ali Sim. com aquilo. E é bonito se enxergar esse lado também, porque no dia que ele falou, eu fiquei enfesadinha com ele. Tá vendo? Trouxe uma reflexão, Traz, né? traz. E dá para perceber também que vocês buscam uma maturidade emocional e também de ambientes para falar. Eu precisei ser provocada, eu precisei literalmente, assim, não tem como evoluir sem causar uma dor, né? Sem passar pela aprovação, sem passar por um período, tipo assim, deixa eu te falar, não vai ter talvez um tempo de faturamento livre aqui, não vai sobrar, mas o propósito é esse. Eu falo que é um cansaço diferente. Diferente. Eu tenho
claramente, assim, também na minha carreira essa diferença. Eu trabalhei um tempo como representante. Minha primeira graduação foi farmácia, trabalhei um tempo em farmácia, depois fui para a indústria e eu trabalhei sempre primeiro com manipulação. Era sempre um mundo muito de bem-estar, de prevenção de saúde e tal, que eu nunca nem pisei em drogaria. E aí eu fui pra indústria, né? Pensei, vou ganhar de mais dinheiro, indústria, representante, ganha bem, ganha carro. Nossa, ticket bom. Eu já procurei isso aí, eu já Ticket fui bom. farmácia também. E aí, gente, eu não aguentei ficar um ano, porque eu fiquei. Aí foi quando eu tive também a minha baixa, né? Depressão, crise de ansiedade, porque eu vendia com uma coisa que eu não acreditava. Então, assim, por exemplo, um dos primeiros produtos que eu peguei pra representar era anticoncepcional. E eu, então, eu não acho que isso é a melhor coisa pra mulher. Como é que eu vou falar pro médico pra ele prescrever essa marca e impactar? Eu acho que tem outras coisas melhor. Como é que eu vou. Tem outras formas. Nossa senhora. Ou se não, com esse tanto de remédio, qualquer coisa. Não, mas aqui, ó, tem um polivitamínico. Não, mas um antibiótico, não. Dorzinha de garganta, já entra com antibiótico. Esse é o que faz a indústria vender, né? Enfim, tô falando tudo isso porque eu lembro do cansaço desse dia, assim, de representante, de eu estar, assim, sentada no carro. Sabe quando você não tem energia na perna pra descer do carro? Eu falo assim, cara, eu tô Tá só existindo. não quero falar com ninguém, eu não quero. Hoje, fiz nutrição, planejei minha vida, ela deu um capote de 362 vezes, mas estou na carreira de nutrição e eu posso trabalhar também das 7 às 8 no consultório ou online, ou atendendo. É diferente. Eu chego em casa ainda assim, eu Porque sinto é o sentimento cansaço grato. físico, você dorme e descansa. O outro você não descansa, E é é o mental. que você falou de fazer o que você gosta. Então, assim, cara, eu tô cansada, mas eu ajudei 3 pessoas hoje que nossa, eu acho que ela vai mudar a vida dela. Olha o resultado Ou daquela ela vai ali. melhorar a saúde. Nossa, eu acho que eu consegui impactar. E talvez no grande era números. Então, tipo assim, você é boa se você bater as metas, se você conseguir os Somente. indicadores, né? Uhum. Então, enfim. Pra finalizar, queria deixar uma pergunta. Vou começar com você, Thaís. Se você pudesse se encontrar, né, com você na sua versão antiga, quando você estava 100% CLT, o Nossa, que você falaria pra ela? nossa. Nossa, essa é uma Já pergunta. pense. É uma pergunta bem difícil. Bem difícil, porque eu acho que na vida da gente, a gente precisa passar por algumas situações. Pra quê e por quê? Só Deus pra saber. Sim. Mas a gente precisa passar por certas coisas pra ter a maturidade que a gente tem hoje. Então, eu diria pro meu eu do passado: persevere, tenha fé, não desiste, que a vitória uma hora ela vai chegar, com total certeza. Azul. Você, Fernanda. Gente, eu nasci empreendedora. Eu, com 7 anos, eu fazia laranjinha pra me vender na rua, pra me ganhar dinheiro. Gente, Capricórnio gosta de dinheiro. Gosta. Eu bem te entendo. Nossa. E assim, e quando eu fiz 9 anos, eu vendia laranjinha com meu irmão e a gente começou a vender sapato. Era um sapato horrível, jeans, que nunca mais vi um sapato desse na vida. Mas a gente vendia esse sapato nas feiras. Pegava ônibus. Deu bem, né? Que horror. Enfim, a gente vendia esse sapato na feira. A gente conseguiu ajudar meu pai muito em casa com essas coisas que a gente fazia. Eu tinha 9, meu irmão tinha 7. E eu me desvinculei de mim mesma durante esse período todo, 26 anos de CLT. Eu não estava fazendo o que eu nasci para fazer. Eu nasci para empreender, gente, eu tenho certeza. Perfeito. E assim, se eu encontrasse comigo, eu ia falar para me acelerar um pouquinho mais, que às vezes eu acho que tudo tem o seu tempo, eu fiz no tempo certo, mas eu falo, não espera adoecer, gente. Não espera adoecer. Eu adoeci, meu cabelo tem falha aqui ainda. Agora que ele começou a voltar, eu tenho uma alergia na mão, assim, que foi muito difícil de curar. Eu tive síndrome do pânico de parar dentro do carro e não conseguia achar o assoalho do carro, não tinha assoalho, minha barriga. Eu arrepio isso. Isso é o que eu deixo, que eu falaria pra Fernanda, lá dentro do CLT. Falei assim, não espere adoecer. Ai, Tem perfeito. vida fora daqui. Você, Karine. Ah, a minha já tem a palavra já. Não tenha medo. Eu tive muito medo. Medo. O medo, ele trava a gente. Ele trava a gente em todos os sentidos. Ele trava a gente de andar, de pensar, de fazer. E é o medo que me travou de novas oportunidades. E que travou todo mundo e que trava a gente de fazer as coisas. E é isso.
Nossa. E esse Enfim. geralmente é um tabu que a gente ouviu lá no início de o que você trouxe de trauma, né? Feminino, Você né? precisa de certa forma, se sustentar, não dependa de homem. Então, a gente cria esses paradigmas de que a gente não pode, Você tem e que aí se vem, suportar. você tem que dar conta de tudo, é coisa da sua cabeça, e continua que você tem que estar E eu aqui. te falo que isso ainda é uma coisa que ainda eu tô tratando, que tá sendo curado, porque Sim. é muito complicado pra mim. Tem hora que eu ainda falo assim, gente, respira, calma. Tô vivendo que eu falei que eu não, né? O contrário. É Uhum. romper. Isso. Mas, enfim. E é um desafio Karine, diário. e eu posso te falar, você vai ser muito transformada. Porque você tá escolhendo, sabe, assim, sofrer para mudar. Você tá enfrentando qualquer pessoa e é muito mais fácil aceitar uma condição. Tipo assim, mas a minha família sempre foi assim, tá dando certo, então. Eu tenho que fazer Uai, por igual. que que eu tô querendo romper? Agora, o romper requer muita coragem. E assim, escutar você e a Fernanda hoje, com certeza acho que trouxe não só para mim, para Thaís, mas para todo mundo que vai assistir, muita inspiração de mulheres corajosas, persistentes e que inspiram. E eu vou falar uma coisa, vou usar até uma expressão que meu tio usa, e dói. Porque todo mundo vê a gente na rede social agora, que a gente tá, a loja, eu tô indo para essa área de captação de clientes, tô indo em palestras, essas coisas, e participando, e postando na rede social, ver só a Karine bonita, empoderada, falando no microfone, aquela coisa toda, que já era de praxe quando eu estava em sala de aula, né, e tudo mais. Então aquela Karine mais forte. Sim, Aí todo mundo fica vendo só essa Karine forte, mas ninguém viu o que eu passei. sim. Então todo mundo acha que a minha vida, como diz meu tio, foi um murango. Ele fala murango. Minha vida foi um murango. Todo o contexto, até chegar onde ainda está chegando e vai chegar mais, foi fácil. E não foi. Foi dolorido, está sendo dolorido, porque é um processo e você tem que mudar muitos hábitos e dói. Dói Dói demais. muito. Dói na gente. Ah, não dói. Você tem que conviver com seu esposo 24 horas. Dói. Você tem que Você tem que respirar antes de falar. Dói. É. De engolir. Dói, sim. Então, E aí você larga o lado de empresária lá na empresa e E à viver, noite, na hora que vocês vão pra casa, você não é mais a empresária. aham, Você e tem que esquecer tirar. que ele você tem falou que- grosso com você lá na Sim. empresa, naqueles exato momento que o cliente estava lá e você só deu aquela olhada e falou assim: eu não posso falar nada, eu vou sentar bem ali na minha cadeira e vou fingir demência, vou fingir sonseira. Nada aconteceu. Fernanda, e aí, como as pessoas te encontram hoje? Como elas podem saber mais de você? Onde que vai ela jogar vôlei também? Eu vou adorar, tá? Jogar vôlei com quem for lá. O meu Instagram pessoal, lá tem os links, né, para as outras redes, é _ Fernanda Amaral, _ de novo. Aí tem o da CFC Esportes. Não, é Arena CFC. Eu mudei agora, Uhum. Arena CFC, e tem o Trilhas da Floresta, que só tem esse também. Arrasou. Encontra lá. Gente, quando as pessoas falam que foi sorte, eu vi aqui algumas vezes, eu quero falar isso. Uhum. A sorte, deixa a pessoa falar que foi sorte, porque a sorte encontra quem tá em movimento. Toda vez que a sorte veio, passou aqui por aqui, eu tava em movimento. Então, movimenta, estuda, trabalha, busca, melhore aí dentro de onde você tá. Aí dentro. Porque se você sair daí doente, adoecida, você vai pra cá doente também. Se você procrastina aí onde você tá, você vai procrastinar aqui também. Eu comecei procrastinando na minha empresa. Comecei sem saber, né? Até pegar o prumo. Então é isso, que a sorte passar, você esteja em movimento, você esteja trabalhando. Gente, perfeito. Arrasou. E você, Karine, como as pessoas te encontram? Como saber mais? Onde que compra celular? A melhor loja Eu de tô Goiânia, precisando. Sim, claramente. A melhor. a melhor loja de celular. Melhor atendimento também. Atendimento. E lá é pet friendly que fala? Ah, é verdade. Aham, pode. Gatinho e cachorro pode ir lá na loja, tá? Que legal. iPhone novo, seminovo, todo tipo de Android, tá? Lá na loja a gente faz manutenção também, tá? GS Multi-Acessórios. Só colocar lá que vai achar. Vou Aí tem querer. a Nossa, localização, minha filha. tá? Todos os acessórios também a gente tem, iPad, tablet, tudo que você precisar, a gente tem lá E na o seu GS. Instagram? E o meu pessoal é Karine Bio.
de biologia, né? Porque era bióloga, né? Então, Sim. eu ainda sou bióloga, Ainda né? é bióloga. Ainda sou bióloga. Isso. Ainda persiste ainda, tá enraizado em mim. Porque essa parte é uma história que, né, ficou e eu não vou Faz deixar parte de pra trás. você. Faz Fez, parte. Com certeza. Quem é, né, hoje. E você, Thaís? E a 5? E a 5. A 5 vocês encontram como 5, né? Contabilidade 5 no Instagram. E o meu Instagram, pessoal, Thaís_Rocha 8. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim foi muito rico, espero para vocês também, meninas. Muito obrigada pela participação de cada uma aqui. Eu não tenho dúvidas de como isso vai inspirar qualquer pessoa que for Com escutar, certeza. né? E obrigada de coração. Então, se inscrevam, né, no canal. A gente está colocando episódios sempre que possível, que vocês também estão nos mandando de sugestão, o que vocês querem escutar desse meio de empreendedorismo feminino, de contabilidade, de crescimento pessoal. É isso que a gente quer trazer para vocês. E muito obrigada. E se você conhece alguém que está em transição, com medo, com dúvida, aproveita e compartilhe esse episódio com ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Arrasaram, maravilhosas Adorei. vocês.